Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 4 meses, através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Nas sextas-feiras, nós temos as nossas pautas especiais, que são produzidas pelo meu querido amigo e irmão Silvio José Marques, que é o responsável por pautar as lives das sextas-feiras. Às sextas-feiras a gente foca aqui em cima de esportes, não apenas o futebol profissional, como é na maioria da semana, né? E eu tenho tido uma preocupação muito grande com relação a isso, porque eu tenho visto que o esporte amador, ou esporte olímpico, ou esporte paralímpico, nem sempre tem tido um espaço na mídia, né? Por exemplo, com todo respeito aqui, sem nenhuma crítica, pelo amor de Deus, não levem como crítica isso, mas pouca gente ouve falar do futebol de 5, né? Muito pouca gente, não há espaço. Por que não há espaço? É isso que eu não consigo entender, sabe? Por exemplo, sem nenhuma crítica também, eu andei olhando o Instagram do Instituto de Cegos da Bahia e pouca coisa tem sobre o futebol de 5. O futebol de 5 que representa o Instituto, que tem 7 títulos, né? Em competições nacionais e até mundiais, mas no Instagram do Instituto quase nada é falado. Eu não consigo entender isso. Onde deveria ter mais espaço, né? Porque está representando o nome do Instituto de Cegos da Bahia, com todo respeito, não é nenhuma crítica, não, é só uma observação, porque eu realmente tenho notado isso, que esses esportes, fora o futebol profissional, esses esportes não têm tido espaço na mídia. Eu sou de uma época, eu sou da década de 70, né? Eu tenho 61 anos e 45 de comunicação, ininterruptos. Então, eu sou de uma época que a gente tinha aqui programas praticamente dividindo o tempo com o futebol profissional. Hoje não se divide o tempo nem com o futebol profissional. Se fala de Bahia e Vitória e os outros nada. Nem os adversários de Bahia e Vitória, né? Se disputa um campeonato baiano, por exemplo, de profissionais, e só se fala de Bahia e Vitória, como se não tivesse outros 8 clubes para se divulgar. Então eu não consigo entender esse tipo de coisa. E aí você quer que o pequeno cresça como? Com que motivação? Qual é a motivação que você dá para esse pequeno aparecer, né? Não dão. Isso é algo que tem me preocupado muito realmente. E não só com relação, por exemplo, ao futebol de 5, que é o que eu vou focalizar hoje, né? Eu já fiz aqui diversas lives, sempre às sextas-feiras, como eu já disse antes, né? E as pessoas concordam comigo plenamente, mas não sei também o que está acontecendo. Como é que o sujeito pode querer anunciar numa competição desses tipos de esportes que não é um futebol profissional, se ele sabe que a mídia dele, a marca dele não vai aparecer, porque a própria mídia não colabora, né? A própria mídia não incentiva? Sinceramente, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então eu faço aqui a minha parte. Modéstia à parte, eu tenho um nomezinho construído nesses 45 anos, né? E eu dou aqui a minha parcela de colaboração por vôlei, por futebol de salão, por futebol 5, como estou dando hoje, para paralímpicos, né? Campeões olímpicos como o nosso Herbert, que eu entrevistei aqui poucos dias depois de ele ganhar a medalha de ouro. Entrevistei aqui o Renan Pereira do Remo, né? Que ganhou a medalha de bronze, não foi? Acho que foi. Depois da Covid eu fiquei meio assim, de vez em quando a memória falha. Mas é isso, né? Graças a Deus, eu estou aqui inteiro. E vamos tocar o assunto de hoje, que é o futebol de 5. Futebol para deficientes visuais. Gente, isso merece mais espaço. Vocês estão vendo esse rapaz que está aí à minha direita, quer dizer, na live, acho que fica à minha esquerda, né, que eu estou balançando o braço aqui, é o Cássio Reis. Esse rapaz é tricampeão do mundo. Tricampeão mundial. Cadê espaço para esse rapaz? Gente, eu não consigo entender esse tipo de coisa, não, sinceramente. E ao meu lado direito, né? Está do lado esquerdo, melhor dizendo, está o professor Rondinei Paixão, que, salvo engano, está substituindo o Gerson Coutinho, né? Uma figura assim, simpaticíssima. O Gerson, eu fiz uma entrevista com o Gerson na Rádio Metrópole, quando o programa ainda era em rádio. Ele falou lá sobre o futebol de 5 e tal. Então, não é uma coisa esporádica. Já é a segunda ou terceira vez que eu focalizo o futebol de 5, né? Porque tem, por exemplo, o pessoal do Bahia, o Esporte do Bahia tem uma categoria do futebol de 5, já fiz também.
A gente precisa dar mais espaço, né, gente? A gente precisa dar mais espaço. Eu vou ser meio insistente com relação a isso, porque é realmente algo que eu não aceito. Ou só querem que exista o futebol profissional? Não dá, gente, não dá. Não dá. Esse rapaz aí, tricampeão do mundo, uma pessoa que tem uma deficiência visual e que nem assim se entregou, né? E hoje é tricampeão mundial de futsal. Gente, isso tem que ser valorizado. Isso precisa ser valorizado, né? Boa noite primeiro para o professor Rondinei Paixão, que é o técnico do Instituto de Cegos da Bahia, Futebol de 5 para deficientes visuais. Boa noite, querido. Boa noite a todos que estão acompanhando. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Cássio. Tudo bem, querido? Boa noite, Tilé. Boa noite, professor Rondinei. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O professor me enviou aqui um material interessante, porque eu não estava sabendo, por exemplo, né? E é por isso que nessas lives especiais eu pesquiso, eu antes procuro ir no Google, achar alguma coisa e tal, porque, como eu estava dizendo antes, do futebol profissional, as pessoas que eu entrevisto aqui, eu conheço todas elas, de início de carreira, da década de 70, mas para alguns esportes que eu não tenho, assim, no dia a dia, eu procuro pesquisar. E o professor me mandou que vai ter o Campeonato Brasileiro de futebol de 5, né? No próximo dia 25 de outubro começa. Eu gostaria que você começasse, professor Rondinei, falando sobre os preparativos para essa competição. Estamos na reta final da preparação. Tivemos pouco tempo devido à pandemia, mas graças a Deus, com a parceria de uma faculdade em Lauro de Freitas particular, onde conseguimos uma quadra para realizar os treinos, junto com uma academia também em Salvador, que está dando um suporte imenso para a gente. Estamos bem fisicamente e mentalmente para disputar esse campeonato e representar bastante o Instituto de Cego da Bahia e nosso povo baiano. Uhum. Como é que você entrou no futebol de cegos como treinador? Eu estudava educação física em uma faculdade em Lauro de Freitas e era responsável pelo setor de esporte dentro dessa própria faculdade. Foi quando me apresentaram esse esporte para treinar, começaram a treinar lá. O professor Jéssica Coutinho e o professor Bahia, os pioneiros desse esporte, levou esse esporte para lá e eu me apaixonei. Na verdade, eu aprendi mais com eles do que eu ensinei. Cássio é um exemplo de pessoas para mim, como outros e outros. Tem um cachorro aí que não para de latir e aí está atrapalhando um pouquinho. O Street é um quarto, mas eu vou ver se eu coloco um fone melhor. Vou colocar o fone. Uhum. Muito bem. E você, Cássio, como é que eu estava lendo sobre você, né? E nessa leitura eu encontrei que você, aos 14 anos, perdeu a visão. Se eu estiver equivocado em alguma informação aqui, por favor, me corrija, viu? Vocês dois. Podem ficar à vontade, eu não tenho esse negócio comigo, não. Por ter havido um deslocamento de retina, né? Seguido pela catarata. Você perdeu a visão aos 14 anos. E aí começou no futebol de 5 aos 20 anos de idade. Como foi essa transição, né? Você tinha visão até 14 anos e a partir dos 20 já não tinha mais e procurou o futebol de 5 e hoje é um dos destaques do futebol de 5 mundial, minha gente. Vamos valorizar isso, pelo amor de Deus. Então me conte aí, Cássio, como é que se deu essa sua entrada no futebol de 5? Então, Tilé, eu sou da cidade de Ituberá, Bahia, tá aqui no Baixo Sul. E aos 14 anos de idade, cara, eu, devido ao descolamento de retina, tá, muito novinho ainda, após uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, eu tive aí a minha visão totalmente perdida, tá? Então, eu tive catarata no olho esquerdo, tive descolamento no olho direito, fiz catarata, tá? A cirurgia da catarata aos 2 anos de idade, e após 1 ano, né, da descoberta, e 2 anos após a cirurgia eu bati o olho esquerdo na quina da mesa na sala de aula, no horário ali de diversão, brincando no intervalo das aulas, eu acabei
perdendo, né, o olho esquerdo, 2 anos após ter feito a cirurgia de catarata. E a consequência, né, desse momento foi também o descolamento de retina do olho direito. Só que descoberto apenas 5 anos depois. Eu já tinha 9 anos, a retina já estava atrofiada e nada mais era possível ser feito. Tá? Então os médicos ali deixaram claro que aí, mais cedo ou mais tarde eu iria perder também o olho direito e nos deram um prazo de 2 anos, né? O que me levaria até os 11 anos de idade enxergando alguma coisa. Mas eu falo sempre que Deus foi muito bom, Ele acabou me preparando um pouco mais, permitindo que eu tivesse não 2, mas 5 anos além do que os médicos me deram. E aos 14 eu fiquei totalmente cego. Tempo esse que me dirigi a Salvador, tá? A fim de buscar algum desenvolvimento, né? A fim de buscar algo que aqui em Tuberá, naquela época, eu jamais teria. Então, conheci o Instituto de Cegos em 2004. Em 2005, já estava morando em Salvador. Tá? Em 2006, eu iniciei no futebol de 5. Então, a minha caminhada foi com essas duas pessoas que, sem sombra de dúvida, para mim são peça-chave dentro do futebol de 5 nacional. Gerson, Coutinho e professor Antônio Bahia, tá? Porque tanto serviram, não só a seleção, mas também ao desenvolvimento do futebol de 5, né, no Brasil. A Gerson conduziu o time que hoje é o maior recordista de título e está como o principal time do futebol de 5 até hoje, a maior equipe, que é o Instituto de Cegos da Bahia, a camisa essa que defendi até 2019. Aí, e Bahia faz um trabalho de base que, cara, no Brasil eu não conheço ninguém igual. Tá? Ele sabe como pegar um cego, tá? Um atleta, um deficiente visual, enfim, o que for, e transformar esse garoto em alguém que sem sombra de dúvida, passa a ter confiança e passa a acreditar que é possível realizar algo, que ele é capaz de dar um passo a mais. Então, eu tive essa base e sou muito grato a ambos. Aí, graças a Deus, ele me deu essa oportunidade de, aos 14 anos, pisar aí no Instituto de Cegos da Bahia, pisar em Salvador. Uhum. Você falou aí que é de Tuberá, né? Aqui no interior da Bahia. Isso. Mas se eu não estou mal informado, se eu estou por dentro, você estava jogando ou joga ainda no Clube do Paraná, é verdade isso? Isso, eu estou no time da Maestro da Bola. Hum. Você falou aí, Tio, muito, né, de uma forma bastante muito bem colocada. Né? A gente briga muito por espaço, por divulgação, por reconhecimento à modalidade. E, Reconhecimento é a palavra. com certeza. E a Maestro veio com um trabalho muito bonito, iniciado em 2017, tendo como seu padrinho o Ricardinho, pentacampeão brasileiro 2002 com a seleção brasileira, tá? E que, cara, em um estalo ele abraçou o futebol de 5 através de Mário Sérgio. Mário Sérgio, para mim, um ícone dentro do futebol de 5 nacional. Ele é do Paraná e já foi jogador e briga muito pela modalidade. Então ele apresentou o futebol de 5 a Ricardinho. O Ricardinho abraçou a modalidade dentro do seu projeto Maestro da Bola, um projeto muito grande lá no Sul. Tá? Ele também criou uma divisão para o futebol de 5. E time esse que surgiu em 2017, 2019, alcançou a Série A. E entendendo que precisava de um reforço, né, para se manter e brigar por algo a mais, eles me convidaram, né, me apresentaram o projeto e eu entendi que eu poderia somar de alguma forma, de ajudar uma equipe que vem com um profissionalismo muito grande e com a vontade de fazer essa modalidade ser um pouco mais conhecida dentro do nosso país.
Então, eu estou vestindo a camisa dele. Agora, dia 25, vai ser a primeira vez oficialmente. Mas estou muito motivado, muito contente com todo o momento. Certo. Agora, se eu estou correto, quer dizer, eu devo estar porque o professor Rondinei me mandou aqui todos os detalhes da competição, que vai começar no dia 25. Tanto o Instituto de Cegos da Bahia quanto a equipe do nosso maestro do Paraná estão no mesmo grupo. Quer dizer, um vai jogar contra o outro, é isso, Rodney? Isso. Teremos na segunda rodada um grande clássico, o Maestro versus ICB, Instituto Cego da Bahia, onde teremos um encontro, né, com nossos ex-atletas, como Cássio, Jefinho, Thiago, Guegueu. Mas, enfim, é o esporte modifica, o esporte traz outros projetos que é necessário abraçar, guerrear por algo mais. Mas acredito que o futuro tem uma coisa melhor para todos. É um grande jogo, será um belíssimo espetáculo para todos. Esse Campeonato Brasileiro de... Diga, Cássio, pode falar. Desculpa. Cara, é o que eu gosto de enfatizar sempre. A Bahia tem, no ranking, tá? Pelo ranking, o maior time de futebol de 5 do Brasil. A Verdade, consequência Cássio. disso é o maior time de futebol de 5 do mundo, porque nós somos a referência no futebol de 5 do nosso país. E sequer, né, como você mesmo colocou, isso é destacado no próprio Instituto de Cegos da Bahia. O reconhecimento ele tem que partir, né, de dentro de casa. A gente sempre cobrou isso. A gente bateu muito nessa tecla. Tá? Então, assim, a gente não está pedindo, não. A gente está simplesmente apresentando um trabalho extremamente qualificado, tá? Um trabalho muito bonito e que, se as pessoas interessadas abrirem os olhos, vão ver a pedra preciosa que tem nas mãos. Tá? Porque a gente está falando aqui de inclusão social, a gente está falando de algo motivacional, a gente está falando de superação. Tá? E Cidadania. É muita coisa envolvida dentro Muita coisa. de uma iniciativa como essa. São atletas que trabalham muito com a dedicação de um profissional. Tenha certeza, Tio Emon, que dentro do futebol de 5, atletas que sequer recebem algum reconhecimento financeiro se dedicam muito mais do que muito jogador de futebol profissional que estão vestindo camisas de grandes clubes. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Porque Concordo. eles querem provar, Concordo. além de tudo, que são capazes. Concordo. Disciplina. Sobre isso, professor? Sobre o que ele estava falando aí? Sim, vou falar um pouco também da modificação hoje do reconhecimento do Instituto de Cego da Bahia. Hoje está tendo mais reconhecimento, sim, da diretoria. Não só da diretoria, como da presidente. E todos os funcionários colaboradores estão mais empenhados em ajudar o Instituto de Cego, o futebol de 5. E o que Cássio falou é importantíssimo. Tem muitos atletas que superam mais do que o profissional, atletas profissionais, o futebol convencionais. Enfim, acredito que o futuro será melhor ainda para o Instituto de Cego, devido a uma campanha que estamos desenvolvendo, alguns atletas que estão vindo vestir essa camisa. No caso do nosso atleta que já tinha permanência, como Selmi, Adailton, Erenilton, Ricardo, que abraçaram a ideia de não deixar o clube passar por um momento difícil, que iriam passar. Eu abracei também essa ideia. Meu primeiro ano como um técnico oficial da equipe, pretendo desenvolver um belíssimo trabalho com meus atletas que estão lá representando o Instituto de Cego da Bahia. E o apoio é essencial também, não só do Instituto, como da mídia, de empresários, empresas privadas, empresas até públicas mesmo. Recentemente conseguimos uma bolsa atleta do governo do estado, ainda não foi contemplado, mas já foi classificado todos os 5 atletas que escrevemos. Agradecemos o apoio de todos e muitíssimo obrigado mesmo. Essa daí é uma boa notícia.
E agora, repito aquilo que eu disse antes, não é nenhuma crítica ao Instituto. Muito pelo contrário, só teria elogios a fazer. Mas eu acho que é preciso dar uma recomendação aí ao pessoal do marketing do Instituto que publique mais coisas, né, a respeito do time de futebol de cegos. Porque eu encontrei poucas coisas. Não quero aqui criticar, não quero aqui polemizar. Né? Não estou querendo estabelecer nenhuma polêmica. É só um comentário construtivo, vamos dizer assim. Né? Que alguém da diretoria aí oriente a quem faz o marketing a divulgar melhor, a divulgar mais vezes. Né? Por exemplo, agora com esse Campeonato Brasileiro de Fute 5, que vai ter de 25 a 31, é preciso que haja uma divulgação, porque infelizmente a imprensa não tem colaborado, minha gente. A imprensa esportiva, a imprensa de modo geral, não tem colaborado. Né? Então a gente precisa saber da notícia nos últimos 20 do próprio Instituto. Nos últimos 20 dias atrás, tivemos 4 reportagens de 4 emissoras daqui do estado. Tivemos 4 reportagens e foi ao ar. Agradeço a todas as emissoras. Precisamos sim divulgar e continuar batendo nessa tecla desse esporte maravilhoso. Que ele não forma só atleta, ele forma cidadão, que ele se capacita para ser um ser humano independente e ter autonomia para concluir a sua vida. Ele não só atleta, ele é um pai de família, ele é um filho, ele é um irmão, ele é um parente, ele é um amigo. Então ele não é um coitadinho, como muitas pessoas colocam. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Tem todos os direitos. Infelizmente, algumas pessoas colocam dessa forma. Eu já procuro valorizar, no sentido de que vou falar de Cássio de novo, porque é o que está aqui participando com a gente. Esse rapaz chegar a tricampeão do mundo, minha gente, pelo amor de Deus, precisa ser valorizado. Monstro. Não é? Precisa ser valorizado. E por que não há uma divulgação maior sobre essas coisas? Realmente, se eu vou ficar falando aqui sobre isso, eu não vou nem dar encaminhamento ao papo, porque realmente isso é uma coisa que me chateia, me revolta, sabe? Porque eu que vivo no meio da comunicação, né, eu vejo um tratamento muito desigual. Eu não quero polemizar, não. As lives aqui não têm nenhum interesse em polêmica. Tá? As lives aqui a gente faz para valorizar os convidados, que os convidados têm história para contar. Se eu convidei, é porque sei que eles têm história para nos contar. Né? A minha, deixa eu lembrar um assunto aqui com o Cássio. Posso? Claro, fica à vontade. Isso aqui é Cássio, já que é um papo esportivo, o Cássio está ciente que procuramos o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória para inserir o futebol de 5 nas suas instituições. Lembra, Cássio, disso? Com certeza, lembro sim. A equipe, nós viemos de vários momentos maravilhosos, de 2009 até 2014, sendo campeão brasileiro. 2016 disputamos também. Foi 2016, logo depois de 2016, tivemos um mundialito na República Tcheca. Tivemos a oportunidade de disputar 3 vezes e consagrarmos 3 vezes. As 3 vezes que tivemos a oportunidade, fomos campeões. E, infelizmente, o Bahia e o Vitória não conseguiram entender a importância desse esporte no cenário nacional. Eu até acompanhei um determinado momento que o Bahia tinha uma equipe, não sei se ainda tem hoje, né? Diante do que você está me dizendo aí, eu não sei se hoje ainda mantém, mas tinha. Eu cheguei a fazer um programa na Rádio Metrópole, porque o Papo Pontilé foi apresentado em 2 emissoras, em quase 5 anos. Na Tudo FM por um ano só, e depois foi para a Metrópole e ficou quase 4 anos e meio, quase. Então eu levei o pessoal para participar de um programa. E até recentemente eles estavam publicando alguma coisa. Não sei se o Bahia deixou de prestigiar ou não, por causa da pandemia. Né? Pode ser até que esse tenha sido o motivo. O clube era um clube que andava com suas finanças em dia, fechou o ano passado com 50 milhões de prejuízo, justamente por causa da pandemia. Pode ter sido por esse motivo que tinha cortado algumas coisas e eu não estou sabendo. Né? Eu hoje já sou um aposentado, então já não faço mais rádio. Porque na rádio a gente tinha a obrigação de ter as notícias, saber informar o público. Aqui o esquema é diferente. Aqui eu não preciso dar nenhuma notícia em primeira mão, porque a live não tem esse interesse. Né? Não é para isso. A live vai te bater papo com os convidados, contar as histórias deles e tal. Então eu não sei Vamos contar a história. Eu não sei se aconteceu alguma coisa relativa à pandemia que tenha prejudicado o futebol de 5 do Bahia, mas existia.
E no Vitória eu tenho certeza que você não vai conseguir muita coisa, porque realmente a situação financeira do Vitória é caótica, infelizmente, é caótica. Né? Então, eles não. Foi uma briga para o futebol feminino. A CBF, inclusive, deu 120 mil reais ao futebol feminino. E o Paulo Carneiro aproveitou o dinheiro para pagar outros compromissos. Não usou bem no futebol feminino. Olha, me deixa, me deixa. Vamos falar do Fute 5. É melhor, é melhor. Bom, vamos embora. Sim, então o Campeonato Brasileiro vai começar dia 25. Eu estava fazendo aqui, olhando o que o professor me mandou. São 12 equipes, 8 dias de evento, 200 pessoas mais ou menos envolvidas. Já estamos na 32ª edição, sendo que é a 10ª vez que será com a participação da Confederação Brasileira. Se eu estiver errado em alguma coisa aqui, me corrija, viu, professor? Você falou aí há pouco também, realmente, dos títulos, 2009 e 2014, por 6 anos, praticamente consecutivos, o Instituto de Cego da Bahia foi campeão. Perdeu em 2015, mas voltou a conquistar em 2016. Né? Voltou a conquistar em 2016. E, como eu havia dito, conversando também com o Cássio, o Instituto de Cego está inserido, são 4 grupos, ou 3 grupos de 4. O Instituto de Cego está inserido no grupo C, né? E desses 12, 8 vão se classificar independente de grupos. Quem tiver a maior pontuação vai se classificar para prosseguir na competição. Né? Então, de 25 de outubro a 31, né? 25 a 31. Pelo que eu estou vendo aqui, é isso mesmo. E o grupo C tem, me ajude aí, professor, tem o Instituto de Cego da Bahia, tem a Associação Mato Grossense dos Cegos, a Escola de Cegos do Maranhão e o Clube do Cássio do Paraná, né? O Maestro. É isso? Muito bem. Correto. E o nível técnico desse tipo de campeonato, como é que você classifica, Rondinei? Me desculpe, eu não ouvi a pergunta. As feras do Fute 5 estão nessas equipes, mesmo que essas equipes têm, digamos, um suporte maior e participam das competições? Me desculpa, eu não entendi a pergunta. Entendeu, Cássio? Pode responder. Entendi. Então. Uhum. Então, cara, é um campeonato que ele é muito nivelado até. Porque a gente tem hoje no Brasil diversos jogadores da seleção brasileira incluídos em alguns clubes, tá? E também nós temos craques das seleções sul-americanas também jogando esse campeonato. Então, a própria HFUC, que é a atual campeã, ela tem uma base muito boa da seleção brasileira e tem também jogadores que compõem a seleção argentina, tá? Do mesmo jeito que a Maestro. O ICB tem jogadores que já passaram pela seleção, como o Selmi, tá? E também conta com outros atletas nivelados. Tá? E isso a gente consegue encontrar na maioria das equipes, ou atletas que são ou que já foram de alguma seleção, tá? Em um dado momento. Claro que tem aquelas que se despontam, né? Que despontam um pouco mais, mas o futebol de 5 ele é muito no detalhe, assim como o futebol convencional. Mas não há uma diferença esmagadora, tá? Na maioria dos casos, de uma equipe para outra. Uhum. Bom, você deve ter ouvido a resposta do Cássio, Rondinei. Eu perguntei sobre o nível técnico, sobre o nível técnico de uma competição como essa que vai ser iniciada no próximo dia 25, né? E eu queria ouvir a sua opinião como treinador. Ele como atleta e você como treinador agora. O nível técnico, como o nosso atleta aí, o Maestro, acabou de falar. Ele é nivelado, mas existem fatores que desequilibram, né? Tem muito craques. Pronto, no Maestro tem Jefinho. Jefinho é um craque, é um dos melhores jogadores que eu já ouvi jogar futebol de 5. Na HFUC tem Ricardinho, mas para mim, hoje, o melhor jogador de futebol de 5 no Brasil, no mundo, falando melhor no mundo, é Raimundo Nonato, da HFUC, que desequilibra. A bola chega nele, ele faz o gol de qualquer jeito, de direita, de esquerda. E existe muitas equipes que trabalham mais a defesa do que o ataque. E tem equipe que é difícil de você superar a defesa dela.
por exemplo, eu acredito que nosso terceiro jogo vai ser um jogo bastante nivelado contra a AMC. São duas equipes, eu acredito, no mesmo páreo, no mesmo nível. Mas aí existe estratégia, existe momentos dos jogos que a gente vai percebendo e modificando os atletas. Vai entrar fulano, vai sair fulano, porque o jogo tá para isso. É um esporte maravilhoso, que depende muito da superação de quem está disputando ela naquele momento. Uhum. Bom, vamos aqui para... Eu estava olhando aqui o currículo de Cássio. De 2010 a 2019, só não tem título em 2017. Meu amigo, que currículo é esse, viu? Fantástico. Só não tem título em um ano. Não sei porquê, qual foi o motivo. Tal. Ele pode me explicar daqui a pouco. E Tem 2020? sim. Qual foi? Tem. Em 2017, a gente foi campeão como se fosse um campeonato brasileiro em Jequié. Você lembra, Cássio? Não é oficial. Não é oficial. Então é por isso que não mas tem título. título. Eu estava vendo no Wikipedia que tem título, ele tem título. Não, a gente foi campeão regional. Campeão regional. ICB foi campeão regional aqui do Nordeste. Porque aí só tá entrando os nacionais e pela seleção brasileira no ranking. Tá. Tá certo. Então você já faz parte da seleção brasileira desde 2010, né? Eu tô na seleção desde 2009. Desde 2009. 2009 foi meu primeiro campeonato e meu primeiro título foi a Copa América na Argentina. Você disputou, salvo engano, volto a dizer, se eu estiver equivocado aqui, fiquem à vontade, podem me corrigir, porque essa coisa aqui é pesquisa, né? E às vezes a pesquisa não está tão certa, pode estar errada, né? Você disputou 4 edições dos Jogos Paralímpicos ou 3, Cássio? 3. 3. E ganhou os 3. Isso, eu participei em 2012, 2016 e esse ano, né, que foi Tóquio 2020/2021. Em que dessas competições você acha que teve maior dificuldade para o Brasil conquistar o título? Porque, pelo que eu vi aqui, das 4 edições de Jogos Paralímpicos que houve futebol de 5, o Brasil conquistou o ouro nos 4. Né? São 5. São 5? Aí, tá vendo a pesquisa dando informação errada? O Brasil tem 5 títulos. E a primeira competição de futebol de 5 dentro de uma Olimpíada ou de uma Paralimpíada foi em 2004. Tá? E foi a estreia do futebol de 5, a estreia da seleção brasileira e há essa hegemonia. A seleção brasileira é a detentora de todos os títulos paralímpicos. Tá? E nós também nunca perdemos nenhum jogo dentro das Paralimpíadas. Você joga em que posição, Cássio? Eu jogo de ala defensivo, jogo de último homem. Normalmente estou sempre ali pelo meio de quadra para trás, mas a gente hoje circula a quadra toda, ataco também, tá? Mas minha função na seleção brasileira, na maioria das vezes, é jogar de último homem, tá? É dar ali aquela proteção na frente da área do nosso goleiro. Agora me diga uma coisa pela curiosidade pessoal, de um leigo, né? Como é que você tem noção das coisas sem enxergar? Como é que você tem noção do que está acontecendo no jogo? Chile, a gente trabalha muito essa pequena etapa, tá? do perder o medo, principalmente para mim que já, né, enxerguei. Entendendo que aquele espaço é um espaço confiável. Há sempre uma verificação antes de cada tipo de ação. Então, uma quadra onde a gente vai treinar pela primeira vez, a gente verifica se existe algum ponto naquela quadra de risco. A gente já cria um mecanismo de defesa com base nessa noção espacial, porque é necessário, não é porque fulano é deficiente visual, ele tem uma audição extremamente aguçada ou ele tem uma noção espacial muito boa. Isso é de pessoa para pessoa. Tá? Então, assim, não é todo cego que joga futebol. Isso requer, de fato, a qualidade e principalmente essa condição
dentro de cada um desses atletas ou para-atletas. Tá? Então, a gente tem esse preparo, e aí é que vem a base. Tá? Essa base que eu passei, que Bahia tanto constrói, tanto fez e tanto faz, hoje está no CPB. Tá? Bahia faz parte de uma base no CPB e está ainda contribuindo, e hoje, né, a nível nacional, tudo que ele já fez pelo Instituto de Cérebro da Bahia. Tá? Então, assim, é fundamental. Todas as etapas, principalmente as primeiras, elas são fundamentais para a coragem, né? E também essa perda do medo, do receio. Tá? E dentro da quadra a gente sabe, não existe buraco, não existe degrau, né? E perder o medo do choque, que é normal, extremamente normal, até no convencional. Então, existe uma regra do vôlei, tá? Existem diversas regras de adaptação para o futebol de 5. Né? Então, a base do futebol de 5 é o futsal. E dentro do futsal, as adaptações foram feitas para que possível fosse, né, a realização de jogos com pessoas portadoras de deficiência visual. Tá? Então, a bola, que tem um guiso, tá? O chamador, que fica atrás do gol adversário, que nos serve de base. É possível jogar sem ele, mas com ele é muito mais facilitado a real noção de onde está o centro do gol. As bandas laterais, né? As bandas de 1,20 m nós temos nas laterais que possibilitam um jogo mais dinâmico. Né? Outrora, as competições eram realizadas sem essa banda, então havia muito lateral. A bola saía o tempo inteiro. Então, entenderam que botando uma banda, e aí lateral só é marcado quando essa bola passa por sobre essa banda, então, colocando essa banda, o jogo ficou muito mais dinâmico. Ela bate, a gente está ali e tal, vai, acha essa bola, é muito mais dinâmico. O goleiro, tá? Perguntam sempre, ele enxerga normal, é goleiro, muitas vezes até de liga, né? Que disputa no convencional ali, do futsal e tal, e muitas vezes ele se depara com a possibilidade de vir para o futebol de 5 e vem. Como o Luan, o nosso goleiro, da seleção brasileira, ele vestiu a camisa do 13 da Paraíba durante muitos anos. Tá? E Fábio, o nosso técnico da seleção brasileira, encontrou ele lá, já tinha um conhecimento muito grande, participou da base de Luan também. Tá? Matheus também é um cara que pega no convencional. E Barão, aí do Instituto de Cérebros da Bahia. Tá? Barão, ele além de campo, né, de quadra, Barão joga em todos os gramados, em todos os terrenos que você imaginar. Ele gosta demais. Então, Até futebol de mesa. Pois é. Então, eu encontrei Barão aqui em 2009. Tá? E foi uma felicidade muito grande quando a gente conseguiu, né, alinhar muito bem o time que nós tínhamos com um grande goleiro em 2009. E aí tudo aconteceu. Foi muito bacana, porque em 2007, 2008 a gente bateu na trave 2 vezes e a gente passou a entender cada vez mais claramente que precisávamos de um grande goleiro para que o passo a mais, né, pudesse ser dado. Então, assim, são as principais adaptações que nós temos. Tá? Então, tudo isso é atrelado à equipe técnica que está ali, né, ao lado da banda, né, nos dá uma confiança muito grande para treinar e jogar, principalmente. Mas o treino, ele é fundamental. Tudo que a gente faz em quadra, a gente treina e de forma repetida para que dê certo. Então, isso nos ajuda a correr com mais confiança, a nos movimentar com mais certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Só para não perder o fio da meada, daqui a pouco eu volto a perguntar ao Rondinei. Como é que é a rotina de um atleta de futsal? Você se preocupa, por exemplo, em se cuidar, dormir cedo, ou essas coisas no futebol de 5 não existe? Qual é a sua rotina no dia a dia, como atleta de futebol de 5, Cássio? Então, Tilé, eu tenho uma rotina de uma média de treino semanal de 24 horas. Tá? Eu treino por dia de 3 a 4 horas. Tá? E aí eu intercalo esse tempo.
manhã e tarde, ou manhã e noite, tá? E, inclusive, hoje intercalando com o trabalho, né, que estou desempenhando fora do futebol de 5. E, normalmente, a minha rotina, ela era, antes da pandemia, manhã e tarde, tá? Então, eu treinava, fazia academia, fazia treino aeróbico, e isso eu intercalava durante o dia. Eu tenho ficha de treinamento que a gente segue através da nossa fisiologia na seleção brasileira. Nós temos esse acompanhamento da comissão técnica, né? E aí a gente tem que estar cumprindo esse relatório, a gente manda, a gente recebe atualização, e é uma vida de atleta profissional, cara. Tudo que há dentro de um clube profissional, a seleção brasileira hoje tem, e principalmente esses atletas da seleção brasileira cumprem esse protocolo, tá? Tem preocupação também com relação à alimentação? Com certeza. Com certeza. A gente tem o acompanhamento também nutricional, acompanhamento, né, do peso o tempo inteiro, o percentual de gordura. E, então, a nossa nutrição, juntamente com a fisiologia, o trabalho desempenhado, né, com o preparador físico, tá, faz com que esses atletas estejam sempre no seu melhor, para que a equipe técnica, e aí vem o técnico e o assistente, façam o melhor possível. Tá? Então, a gente tem uma equipe muito bem hoje posta, tá? E aqui agradeço demais a CBDV, Confederação, que não mede esforços para fazer, né, cada vez mais com que a seleção brasileira possa ter condições de estar evoluindo, porque nós somos a seleção, de fato, que se mantém em evidência. Todos estão vindo, né, a nossa procura. Então, para que a gente possa se manter, a gente tem que continuar evoluindo, senão uma hora ou outra a gente vai ser ultrapassado. Isso mesmo. Professor Rondinei, o amigo falou aí que vai ser o primeiro ano à frente, né, numa competição. Eu lhe pergunto, qual foi a maior dificuldade que você teve para se adaptar ao trabalho? Hoje já deve ter sido ultrapassada essa dificuldade, mas a sua primeira grande dificuldade qual foi? Você me parece um cara jovem, né? Um cara que mais ou menos poderia estar até jogando aí, né? Parece um cara de uma idade mais ou menos equilibrada com seus atletas, né? Então, assim, qual foi a sua primeira grande dificuldade? Você já superou essa dificuldade hoje em dia, mas para a gente contar a história um pouquinho do início, né? Qual foi a sua primeira grande dificuldade nesse trabalho? Como o senhor falou, eu sou um cara jovem, eu tenho já 42 anos, graças a Deus. Não parece. Obrigado. Minha grande dificuldade... hoje, eu falo que minha grande dificuldade hoje é ter um espaço... Não eu, o futebol de 5 tem um espaço que seja realizados jogos e treinos, ter parceiros para que esses atletas tenham um custo-benefício, não só financeiramente, mas nutricionalmente, como um momento de preparação. Hoje, graças a Deus, a academia nos proporciona esse espaço e uma faculdade para que possamos treinar. Mas dificuldade no esporte eu não tive, porque eu tive dois grandes mestres. O maior campeão de futebol de 5, o professor Gerson Coutinho, e uma das melhores pessoas que eu conheço hoje, que é formador de atleta, que é o professor Bahia, que ele trabalha bastante a coordenação motora, psicossocial, freio inibitório do atleta, o temporal espacial. Ele faz com que o atleta assimile o mapa sinestésico da quadra e ele consiga praticar o esporte. Então, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu só tive uma honra de conhecer esse esporte com duas pessoas maravilhosas. O professor Gerson Coutinho realmente é tudo isso que você falou mesmo. Eu tive a felicidade de conhecê-lo antes dele parar, né? Antes dele se aposentar.
Mas a pergunta que eu fiz para cá, vou fazer para você também. Qual é a sua rotina? Como é que funciona? Você só vive disso? Tem alguma outra função na vida? E como é que é a sua rotina como Eu, treinador do futsal? pronto, eu não vivo só disso. Isso para mim eu trabalho um trabalho praticamente de amor que eu faço. Um trabalho de solidário. Hoje eu não posso ter vínculos com outra instituição devido à função que eu desenvolvo. Nossa rotina hoje, o Instituto de Cegos de Futebol de 5, treino com bolas 3 vezes a semana, é a segunda, terça, quarta e sábados. Nas segundas e quintas e sextas, os atletas têm uma ficha de treinamento e vão para as academias em suas cidades ou aqui em Salvador, onde temos uma parceria. Eu peço aos mesmos, onde temos uma transparência enorme, que eles mandem no mesmo dia que eles estão treinando na academia vídeos falando exatamente qual é o treino que está sendo desenvolvido, para que possamos ter um elo maior de confiança. Hoje o elenco é um elenco muito centrado, focado no que a gente vai desenvolver no campeonato. Uhum. No futebol de 5 tem as categorias, como por exemplo no futebol profissional, por exemplo, que tem as categorias de base, sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. O futebol de 5 funciona dessa forma também, não? No Instituto de Cego, a gente está implantando essas categorias agora em 2022, devido à pandemia também. Sim, Não claro. tivemos tanto espaço. Mas iremos fazer, sim, escolinhas para que muitas pessoas que vêm do interior todo da Bahia fazer as suas consultas no Instituto de Cego, terem a oportunidade em praticar um esporte, não só como futebol de 5, como goalball, natação, dama, dominó, entre outros. Abrir um leque de esporte para que ele tenha um desenvolvimento não só motor, como psicossocial também. A nossa grande preocupação hoje no Instituto de Cego é formar cidadão, contribuir para que ele seja um melhor cidadão. Mas acredito que na seleção brasileira, Cássio pode falar um pouquinho mais, que já tem isso. Professor, me diga uma Exato. coisa. Na Sim, seleção pode falar, Cássio. brasileira, na seleção brasileira a gente já tem esse trabalho de base sendo feito gradualmente. Inclusive hoje a gente já tem resultados, inclusive oriundos dessa base. Nós temos um Sami, que hoje já é realidade, nós temos um Alifer, nós temos aí a seleção também ICB, muito trabalhado no ICB pelo professor Antônio Bahia, Maicon, que hoje está na PAS, no time da Paraíba, e tem alguns outros, alguns outros atletas que gradualmente já vão subindo para o time principal. Esse trabalho de base, Tila, ele é mais complicado, porque é muito difícil você conseguir atletas cegos que estejam em uma condição de se manter treinando no clube, por exemplo. Porque, como o Rondinei colocou, alguns vêm do interior. No caso do Instituto de Cegos, a Bahia é muito grande. Então, não é no mesmo dia que esses garotos todos eles saem dos seus interiores e chegam no Instituto. Então, reunir essa galera toda que vem para a consulta e fazer com que eles se mantenham para treinar e depois retornar para suas casas é muito complicado, é difícil. E aí a gente tem que ir driblando toda essa dificuldade para que a coisa aconteça, para que a coisa de fato aconteça. Na seleção brasileira aí já é diferente. Já existiram algumas fases onde a gente treinou e a seleção brasileira de base, sub-15, sub-23, também estiveram junto conosco e em horários separados, gradualmente as coisas iam acontecendo.
como também eles já colocaram ali a proposta de fases apenas da seleção de sub-15 e que deu certo. Tá? Então, hoje a gente já consegue visualizar uma renovação também lá um pouco mais à frente. É algo que há alguns anos a gente não conseguia. A gente chegou até a temer que o futebol de 5 viesse a sucumbir, né, devido a essa falta de trabalho de base. Mas, graças a Deus, hoje a realidade já é inversa e a gente tem sim a certeza de que a modalidade só vai crescer com tudo que está acontecendo no momento. Ô, professor Rontinei, quais são as principais características que são necessárias para um atleta de fut 5? Eu acredito que ele tem o que querer, porque existe uma grande dificuldade, não só ele querer, é a família, é uma barreira imensa para um atleta praticar o futebol de 5, porque é um esporte de contato o tempo todo. Então eu acredito que ele tem que querer mesmo a praticar aquele esporte. E ele querendo, ele vai trabalhar os fundamentos, vai trabalhar as percepções do espaço, vai depois trabalhar a conduções de bola e outros aspectos que o futebol de 5 nos proporciona. Mas é isso mesmo. Para mim, hoje, a maior dificuldade é a família do atleta querer jogar futebol de 5. Você teve alguma dificuldade com a sua família ou a família reagiu bem, Cássio? Tilé, eu não tive dificuldade alguma com minha família. Graças a Deus, eu sou muito feliz, velho. Com todos, todo o contexto, a forma com que tudo aconteceu. Eu saí de Tuberá sozinho. Tá? Meus pais confiaram demais e não É o querer. Confiaram principalmente em todo o ensinamento que eles passaram para mim durante 14 anos de vida, tá? E eles mandaram um filho cego para uma capital, né? Sobre a responsabilidade naquela época apenas de uma tia, tá? Que de forma também assim muito significativa para mim, uma mãezona também, irmã da minha mãe, me recebeu muito bem, tá? na casa dela e cara, assumi uma responsabilidade que é para poucos, tá? É para poucos de fato, porque assim, eu ia para o Instituto de Cegos pela manhã, ficava o dia inteiro no Instituto e mesclava com o horário ali no colégio também, tá? Naquela época, Carneiro Ribeiro Filho, posteriormente o Central não, me perdoe, o ICEA, onde me formei. Então, assim, eu só retornava para casa no final da tarde, começo da noite. Quando tinha treino, era por volta de 7 horas da noite. E sempre alguém vinha me buscar, sempre ia ao instituto me levar e me pegar de volta. Isso durante alguns meses, até que eu tivesse completado as minhas aulas de orientação e mobilidade e executasse esse ir e vir sozinho, que foi um grande desafio para mim, confesso, mas nunca tive medo, tá? E uma das maiores barreiras que enfrentei, né, ao chegar em Salvador, e não foi praticar o futebol de 5. Minha família não tinha medo algum, né, do que eu fazia dentro do instituto, que eles tinham a certeza de que era para o meu desenvolvimento, para o bem. Mas a maior dificuldade era a barreira, né, das ruas, né, dos espaços onde eu pisava. As pessoas não têm o conhecimento, elas têm uma dificuldade muito grande de relação com pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Por receio, por não saber como tratar, por acabar chegando até aquela pessoa e ser mal interpretada. E outros, e aí eu cito alguns, não muitos, mas
significativos, acabam criando uma situação chata na rua, diminuindo essas pessoas, não entendendo que a dificuldade pode existir para todos e ninguém está acima disso. Qualquer um pode vir a perder um membro, a perder uma visão, a ficar em uma cadeira de rodas, porque estamos aqui vivendo algo onde tudo é incerto, né, no futuro. A vida a gente perde de uma hora para outra. Imagine um tipo de situação onde você pode perder algum sentido ou membro, enfim, é algo extremamente natural. Mas muitos e muitos parece que não entendem isso, tá? E nas ruas, eu estou destacando isso agora porque eu enfrentei isso lá atrás. Enfrento até hoje, né? Mas hoje como um homem maduro, né? E assim, sempre soube como me sair de cada situação. E isso é a realidade de muita gente agora. A gente tem diversos adolescentes hoje caminhando para cima e para baixo nas ruas e que enfrentam isso. Tá? Então, eu estou destacando isso agora, não pensando no que eu já passei ou no que eu passo, mas sim no geral, porque isso Parabéns, é uma Cássio. realidade. Aí é um ponto fora daquele, do dia a dia comum, né, professor? Ele foi corajoso e ele teve a família que apoiou. Eu entendi perfeitamente o que você quer dizer. Que realmente é o cara querer mesmo, o cara tem que querer, em primeiro lugar. Né? Quer completar o seu raciocínio, professor Rondinei, sobre esse aspecto? Não. Eu acredito que deveria ter mais acessibilidade, não só de locomoção, mas sim de consciência mesmo da população. Entendeu? De entender que eu posso estar lá do outro lado outro dia. Entendeu? É natural, como o Cássio falou. Qualquer hoje distúrbio que a gente possa vir a sofrer é natural. A gente tem que entender que todo mundo necessita e precisa um para com o outro. Verdade. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live e eu quero fazer a última pergunta para vocês dois, que é a mesma pergunta desde o primeiro programa, em 2015, sempre essa é a última pergunta, né? Até os dias de hoje. E aí dá um tempinho para cada um pensar, um vai ter que responder primeiro. A minha última pergunta sempre é essa. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Quem puder responder primeiro. Eu coloco que não, cara, porque você, dentro da sua proposta, tá, de integração, de bate-papo, de levar esse trabalho tão belo que está sendo feito, e eu coloco não só o nosso, mas no geral, você deixa muito aberto, tá? Então, naturalmente a conversa flui, tá? Mas eu gostaria, e aqui, de fato, você não pediu, até imaginei que você poderia me cobrar, né, aqui que mostrasse a nossa última medalha paralímpica. Essa foi agora de Tóquio. Não sei se estou mostrando. Parabéns, irmão. Parabéns. Peraí, que esse é um momento histórico. Realmente foi importantíssimo você ter mostrado, né? Então, essa foi adorada, cara. E, assim, a nossa quinta medalha paralímpica, e foi muito significativa. Porque, cara, lá atrás, se nós imaginássemos algo dessa forma, jamais acreditaríamos que seria possível. Uma seleção de uma modalidade, né, e o futebol de 5, com uma hegemonia tão grandiosa na principal competição do que existe, né, esportiva, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, a seleção brasileira sequer perdeu um jogo dentro da sua história como um todo. Tá? E a gente vem agora já no início do próximo ciclo, né? A gente já iniciou 2024, que será na França,
e um ciclo reduzido de 3 anos apenas, e a gente já entra com certeza, né, com a certeza de que teremos que avançar ainda mais dentro da nossa proposta, mas que estamos preparados para brigar mais uma vez, né, pelo ouro. Então, o primeiro objetivo vai ser chegar à competição, passar pela primeira fase no intuito de chegar à final, respeitando a todos como sempre, mas a seleção brasileira vai fazer o seu trabalho para mais uma vez a gente brigar. Cássio, muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme lhe conhecer. Ver que você tem uma comunicação fácil, né? Você fala bem, se expressa bem e tal. Foi muito bacana esse papo com vocês dois. Então, agradeço ao Cássio e deixo agora a oportunidade para o professor Rondinei Paixão falar sobre a pergunta que eu fiz. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado, eu não lhe perguntei, professor? O futebol de 5 hoje, ele tem um leque imenso, e se a gente fôssemos falarmos aqui do futebol, a gente ia precisar de dias e dias, porque hoje ela vem de uma crescente enorme, mas eu agradeço, na verdade eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, não só com o Antônio Tilemão, com o meu grande amigo Cássio, mas todos que estão ao vivo aí na live com a gente, participando, dando os parabéns. Eu não tenho nada na verdade, de negativo, só tenho uma honra e um imenso prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos, boa noite, Deus abençoe a todos. Valeu, queridos. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns, professor Rondinei Paixão, o craque Cássio. Valeu pelo trabalho, cara. Valeu, um grande abraço a vocês dois. E boa sorte. Valeu, Tilemão. Tamo junto. Hã? Lá é faísca, lá é pau, caiu na quadra é pau. Lá é amigo, é fora da quadra. Dentro da quadra é viola. Valeu, Rondinei. Mas eu amo ele. Ele sabe que eu amo ele. Ele sabe que eu amo ele. Ele sabe que eu amo ele. Me mantenha informado, por favor, viu, professor Paixão? Tamo junto aí. Um Mantenha abraço. informado a respeito Valeu. Eu do te desenrolar do campeonato. mando alguns detalhes lá da competição. Valeu, querido. Grande abraço Valeu, a todos. Tilé. Parabéns, cara. Valeu, Cássio. Parabéns Abração, pelo querido. Um trabalho, abraço, pelo professor. projeto. Grande abraço a todos. Valeu, garoto. Abraço. Boa noite, Brasil. Fui.